Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Essa semana eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a importância da gestão do conhecimento em projetos, não é? Ou seja, existia no passado, e ainda, claro, existe muito hoje, essa voracidade por cumprir prazo, por cumprir custo, não é? Para atingir o escopo do nosso projeto. Mas aí eu pergunto, o que nós estamos fazendo com o conhecimento dos projetos que nós estamos fazendo? Não é? Ou seja, o projeto que a gente fez o ano passado, o projeto que a gente fez 3 anos atrás, 5 anos atrás. E isso entra, extremamente no momento atual com a gestão de conhecimento. Ou seja, como eu posso, além de ir bem no meu projeto, usar esse conhecimento de projetos que eu tenho hoje para funcionar como uma catapulta, como uma alavanca que vai fazer com que meus projetos amanhã sejam ainda melhores e eu consiga resultados ainda superiores. Isso é a gestão de conhecimento, Ou seja, é garantir que se a gente, por um acaso, caiu num buraco, quando a gente estava com o nosso carro, que a gente não vai repetir, não vai cair naquele buraco. E que a gente vai aprender cada vez mais a desviar do buraco e se eventualmente cair, como a gente troca o pneu rápido. Isso vai gerar o quê? Conhecimento e experiência. E claro, classicamente, esse conhecimento e essa experiência vem com a idade, com a senioridade. Não é lógico, com uma pessoa que trabalhou 40 anos. É claro que o conhecimento que ela adquiriu ao longo daqueles 40 anos é muito diferente do conhecimento de um trainee que entrou hoje. Pô. Isso é claro, lógico. Não é? Agora, o que nos preocupa é que, como toda organização, as pessoas mudam. Essa pessoa de 40 anos vai aposentar. E daqui a pouco vão chegar outras. Não é? Ou seja, essa rotatividade, ou seja, no passado, na época do meu pai, as pessoas ficavam 40 anos numa empresa. Hoje não existe isso. Não existe porque a empresa não quer, não existe porque o cara não quer, o profissional não quer fazer isso. Não é? E aí eu pergunto, como é que a empresa consegue fazer isso? Não é? Ou seja, nós precisamos de modo dramático garantir o crescimento do conhecimento. Ou seja, as empresas crescerem e aumentarem a sua base de conhecimento. E isso vai transformar elas em grandes empresas, empresas de grande desempenho. Não é? Ou seja, igual a gente. Né? O que te torna um profissional melhor ou mais valorizado? Exatamente o seu conhecimento acumulado. Não é? Mas, eu vou falar, Deus nos deu uma grande capacidade intelectual, uma grande memória para poder guardar isso tudo. Agora, as nossas empresas, elas são prédios, elas não têm vida se não for pelas pessoas que estão dentro dela. E as pessoas estão guardando esse conhecimento na cabeça. E aí, quando elas saem, parte dessa inteligência vai embora com elas. Vai embora com elas. E como a empresa faz isso? E aí, pessoal, a gente fala, bem, conhecimento vem, da documentação. Ou seja, se a gente documenta, se a gente coloca no papel, quantas vezes eu já ouvi pessoas me falarem assim, fazer template, isso é a maior perda de tempo, burocrata, não é? Só que a gente tem que entender que você, às vezes, sabe o que está no papel. Mas será que amanhã a pessoa que vai continuar o seu projeto vai saber? Eu, por exemplo, a primeira coisa que eu faço quando eu entro, por exemplo, eu já tive alguns casos que eu trabalhei de recuperação de projetos problemáticos, etc. A primeira coisa que eu quero é assim, cadê a informação? Onde estão os documentos? Deixa eu entender esse projeto. Onde está o conhecimento? O que é que deu errado? E muitas vezes esse conhecimento está encastelado na cabeça dessas pessoas e as pessoas não gostam de compartilhar esse conhecimento porque elas acham que esse conhecimento é um grande diferencial de negócio para elas. Pessoal, o mercado é diferente. O mercado hoje valoriza não quem aprisiona conhecimento, mas quem dissemina. Se você pegar e ficar me falando, Ricardo, então para que você está fazendo esse podcast gratuito? Esse podcast não tem custo nenhum, você pode copiar, pode fazer. Então por que eu estou aqui gastando meu tempo agora gravando para poder difundir um conhecimento? Ou seja, o que é isso? É crescimento à base. Quanto mais gente conhece, mais mercado existe. Para mim e para qualquer um de vocês que está me ouvindo. Então isso é difundir o conhecimento. Então, ou seja, eu lembro aquelas profissionais de CPD que ele falava assim, a senha do CPD e do servidor é minha, então isso garante o meu emprego. Pessoal, isso é coisa do passado, pessoal. Isso é coisa do passado. Hoje ganha e vale no mercado quem compartilha cada vez mais o conhecimento. E as empresas que hoje mais valem no mercado são as empresas que têm grande capacidade. E isso se dá como? Sistema de comunicação perfeito. Eu já vi empresas criando escritórios de comunicação.
Ou seja, igual os PMO, Project Management Office, eu já vi Communications Office. E não é communications do ponto de vista de assessoria de imprensa, não. É garantir que a comunicação flui, que a informação está estruturada, que a informação é clara, é precisa, armazenada, disponível para todos. E isso faz com que as pessoas que estão entrando na empresa, elas aprendam com muito mais velocidade, possam contribuir com muito mais velocidade. E isso hoje está extremamente fácil com a tecnologia que nós temos, né? Hoje nós temos internet, nós temos web, e isso tudo, se for muito bem gerenciado, vai ser uma catapulta, uma alavanca enorme para a sua organização no futuro. É isso aí, pessoal, que eu tinha para falar um pouquinho para vocês sobre gestão de conhecimento em projetos. Até a próxima semana com mais um 5 Minutes PM Podcast.